Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que coisa boa estar aqui mais uma vez, né? Bom dia, bom dia, bom dia YouTube, bom dia pessoal do TikTok. Bom dia, vamos lá. Vamos dar uma esquentada aqui nesse negócio. Bom dia para todos. Esse dia pode ser um dia abençoado, um dia de bênção para cada um de nós. Vamos lá. 21 dias, 21 dias, campanha de Daniel, 21 dias, nunca fiz. Campanha de Daniel, quem já fez um jejum de Daniel aí? Eu tô 21 dias mais lendo Provérbios, né? Provérbios, nunca fiz um jejum assim. Jejum é bom para a alma, para o corpo. Jejum quando você está no jejum, só você entende quem está no jejum, né? Domingão tá muita gente descansando, mas tem muita gente aí. Vamos ler? Quem tá aí para nos acompanhar? Vamos lá? Domingos, Marcelo. Tem gente descansando hoje. É bom dormir. Deus fez a noite para nós dormir, para nós descansar, né? Nós temos que acordar cedo e agradecer por estar aqui, né? Se você acordou, que você tem mais uma oportunidade de fazer algo diferente. Concorda? Tem a oportunidade de ser a melhor pessoa. Tem a oportunidade de fazer o que é certo hoje. Para ontem eu estava fazendo o que era errado no sábado. Hoje, vou dar um passo em fazer as coisas certas. Vamos ser a melhor pessoa hoje, né? Hoje é Provérbios 21. Provérbios 21. Vamos lá? Vamos orar? Você que está aqui no YouTube não tem ninguém ainda. Vamos orar? Vamos pedir ao nosso Deus que eles possam estar nos dando sabedoria, que possa estar nos dando entendimento. Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ouve, o Senhor é misericordioso. Te agradecemos por esse domingo, Pai, por mais esse domingo, por mais essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, querendo entrar na Tua presença, porque não é fácil, não adianta mentir, porque estar na presença de Deus não é fácil, porque toda hora o prato do pecado é chegado para você, mas queremos te buscar, Senhor, queremos te buscar verdadeiramente, Pai, queremos sentir a Tua presença, Pai, que o Senhor nos toque, Senhor, que o Senhor nos liberta a cada dia desse pecado. Estamos aqui para falar a verdade, Pai, estamos aqui não para brincar com ninguém, para dizer que a pessoa vai fazer e vai ganhar aquilo, não, Senhor, mas para falar a verdade, onde todos têm que buscar ela, todos do mundo inteiro, Pai, tem que buscar a verdade, tem que buscar a verdade, tem que ter um entendimento da verdade, porque no final é isso. Teme ao Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos lá, bom dia. Vamos lá. Provérbios 21. Agora 5:05 no domingo de 2026. Domingão abençoado esse. Vamos lá. Peraí que mosca vai caçar tua turma. Como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina a todo o seu querer. Certo? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina a todo o seu querer. Para a direita, para a esquerda, reto. O coração do homem é inclinável ao Senhor. O que está dizendo? Que o cara pode ser o que for, tem que ter reverência ao Senhor. E se ele não tiver, Deus vai pegar o coração dele e vai fazer o que tem que fazer. Lembra, eu anotei aqui
Egito, Faraó. Deus endureceu o coração dele para quê? Para que ele aprenda que Deus governa sobre até o coração, Deus governa. Deus queria aquilo? Não. Mas mostrou para Faraó que até no próprio coração dele ele não governava. Porque ele era muito maldoso. Muito mal. Então até no coração Deus manda. Até no nosso coração. Então o certo é a gente andar alinhado com a verdade. Porque quando a pessoa anda todo desalinhado, anda todo sem estar na presença de Deus, quer fazer as coisas conforme o seu querer, sem domínio, fazer as coisas de qualquer jeito, uma hora ou outra Deus vai pegar no seu coração, vai travar ele e você vai passar pelo vale. Você quer sair do vale, mas não sai. Por quê? Porque Deus turbou seu coração. Porque ao tempo de você se arrepender, você não quis se arrepender. Não quis se arrepender. Então, pode acontecer igual o cabo do Egito e várias outras coisas que aconteceram. Né? Vamos lá em Êxodo 9:12. Êxodo. Quem tem sua Bíblia aí, embora acompanhar. Pode deixar só um ler, não. A gente tem que conferir. Nem que eu estou aqui falando a verdade, você tem que conferir na sua Bíblia, né? Êxodo 9:12. Olha o que ele falou aqui. 9:12. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Vamos repetir? Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, né? Então, Faraó não ouviu Moisés, como o Senhor tinha dito a Moisés. Moisés chegou lá, fulano, Deus quer assim, assim, assim. E ele talvez queria, até queria, não, vou ter que fazer isso agora, vou liberar o povo. Mas não liberou por causa que Deus endureceu o coração dele. Porque ele é muito mau, então Deus tem no coração. Tá ali, se o fulano andar na forma correta, é isso que acontece. E Daniel também fala, Daniel 2, versículo 20, versículo 21, vamos lá em Daniel. Daniel, aonde? Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Deixou bem explicado para nós, né? Vamos lá? 2:21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então tá bem explicado que Deus tem um controle sobre tudo na nossa vida. Tempo, até tempo, tudo. Ele que dá sabedoria aos entendidos. Quem quer ser entendido, Deus dá sabedoria. Lá em Tiago fala que ele dá liberadamente a cada um. Não importa o que você fez. Não importa o que você quer ser agora, daqui para frente. Mas daqui agora para frente eu quero ser uma pessoa boa. Então Deus não olha o que você fez para trás. É claro que existe muitas consequências do que a gente faz. Mas Deus começa a te dar sabedoria para você enfrentar os problemas da vida, enfrentar o que você plantou. Porque se você plantou uva, você vai colher uva. Não tem como eu colher limão. Não é? A mesma coisa que eu. Hein? Eu colhi muita continha, colhi dívida. Mas ainda faço dívida? De jeito nenhum. Dá para viver sem? Dá para viver sem fazer dívida sim, rapaz. Entende?
Então é isso. Então, vamos lá pro 21. Deus, como ribeiro de águas, assim o coração do rei. Qualquer pessoa, tá? Não é só rei, não. É qualquer pessoa. Na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Se Deus faz isso com o rei, imagine com nós. Né? Se a gente quiser se colocar na presença de Deus, se a gente quiser viver na forma correta, não é bom? Então Deus vai ajudar você. Deus vai abençoar. E o melhor é você se colocar no lugar da bênção. Ah, Deus me abençoa. Ah, Deus me abençoa. Não, moço. Se coloque no lugar da bênção, porque a bênção maior Deus já te deu. Você acordou. Todo dia eu vou falar nisso. Você já acordou. É 5 horas da manhã, 5h12. Para que uma coisa melhor que essa? Você ter acordado. Você tá vivo. Se você tá lendo aqui agora, não orou, vai e ore, bota seu joelho no chão. Se você não puder orar de joelho, ore sentado, deitado, tá no hospital, tá deitado, não pode ficar de joelho, agradeça, rapaz, tô tendo mais uma oportunidade de ser a melhor pessoa. É o que eu peço todo dia. Deus, que eu seja a melhor pessoa. Que eu jamais da minha boca saia tropeço, saia engano, não. Saia a verdade, sempre, sempre. E pense numa coisa boa, eu falo pra você aqui agora. É você pegar seu celular e topar com a pessoa que fala a verdade. Que não tá pra enganar. É uma coisa que eu me orgulho. Ontem eu fico estudando a Bíblia, estudando, cara. Mas eu não sei disso. Eu não sei disso. Mas rapaz, tem muita gente que não tem coragem. Eu vou ter coragem, eu vou falar a verdade, eu vou falar o que acontece comigo. Não adianta. Eu tenho que falar a verdade sempre. Sempre. E é a melhor coisa, você vai embora com a verdade, você vai embora. Pode fazer a pergunta que for, você vai embora com a verdade. Cara, o que eu sei é isso. O que eu sei é isso. A verdade tá aqui. Você quer ouvir, tá aqui. Você quer ser próximo na vida? Faz as coisas bem feitas. Faz bem feito. Seja uma pessoa boa cada dia. Pare de ser rancoroso com as pessoas. É claro que tem gente, tem atitude na nossa vida que não tem jeito, cara. Não tem jeito. Né? Eu mesmo estou passando pelas barras difíceis. Em termos da minha mãe. Né? Tanto que é ruim. Tanto que é ruim esse negócio. Você tem uma mãe e vocês estão com atrito, logo a pessoa que anda com a verdade, anda falando a verdade. Que negócio é esse, moço? Não é ruim, cara. Não é bom não. Mas eu tenho fé, meu Deus, que essa questão possa ser resolvida entre eu e minha mãe. Para que eu possa contar para vocês como é que tem que resolver. E eu até sei como tem que resolver. É ficando calado. Ficando calado. Bem que sua mãe esteja errada, sua mãe não tem sabedoria, fique calado. Ontem mesmo eu fui na casa da minha mãe visitar ela. Cheguei lá, ela já veio falar umas coisas pra mim assim. Eu falei, não mãe, eu vou embora. Eu vou embora. É melhor ficar calado do que eu falar a palavra que eu falei pra minha mãe aqui um dia. Eu falei, não mãe, eu vou embora e eu sei que uma hora a gente possa se alinhar, a gente possa dar certo. Ah, mas tua mãe morreu hoje. Cara, infelizmente eu não vou guardar nenhuma mágoa, nem a culpa da minha mãe. Porque eu agi da forma correta. Jamais falar alguma coisa com ela, mesmo ela estando errada. Jamais eu falar uma coisa errada com minha mãe. Falar uma palavra de tropeço, porque foi ela que me alimentou. Foi ela que pagou um preço por mim. Então eu tenho que honrar minha mãe. Sendo ela certa ou errada, eu tenho que honrar. Eu tenho que ficar calado. Porque eu sei que Deus resolve tudo, moço. Deus resolve os problemas do coração da gente. É Deus que tira. É Deus que tira toda a torpeza, toda a amargura. Se Ele está falando aqui na palavra dele, eu vou teimar. Eu sei que isso pode ser se resolvido. Um dia a minha esposa e minha mãe possam andar alinhadas, andar juntas. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Né? E você tem que ter fé. Você tem que se alegrar. Nos momentos é ruim, é chato. Você não poder carregar sua mãe por lugar com sua esposa, porque um não dá certo, isso é ruim. Né? Mas você tem que se alegrar, ter fé, que o Deus muda os corações. Deus muda o coração. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus podia ter ido até o final com ele. Até o final. E Deus foi.
até o final com o faraó. Até quando ele afogou aquele povo tudo. Eu vou teimar com Deus? Não vou, moço. Vou fazer o que é certo, né? 21, versículo 2. Vamos lá. Fazer justiça. Isso mesmo. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. Isso aqui a gente já leu. Dá repetido aqui, mas vem com outros ensinamentos, né? Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor pondera os corações. E a gente pensa que está fazendo o que é certo, né? A gente pensa que está certo fazendo aquilo ali, mas só Deus é que pesa os nossos corações. Deus pesa as nossas atitudes. Vamos lá em Lucas 16:15, que fala alguma coisa sobre isso. Lucas 16:15. Vamos lá. E disse-lhe vós, sois o que vós justificais. E disse-lhe vós, sois o que vós justificai, e vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque aqui entre os homens é elevado, perante Deus é a abominação. Vamos repetir. E disse-lhe vós, sois o que vós justificais, sois o que eu falo, a vós mesmo diante dos homens. O que eu falo que eu sou diante dos homens, mas Deus conhece o meu coração. Porque o que entre homens é elevado, perante Deus é abominação. O que eu sou perante os homens, o que eu me faço ser perante os homens, mas Deus sabe do meu coração, que foi o que eu falei sobre atitudes, né? Que atitude que eu estou tomando cada dia da minha vida. Que eu saio daqui da palavra de Deus, como é que eu sou aqui em casa, como é que eu sou na rua, como é que eu sou nos meus negócios, nos meus contratos. Sou justo, sou honesto. O que adianta falar aqui para vocês com a verdade e chegar ali e eu minto para o meu cliente, falando que vou entregar para ele na data e não entrego? Nós. Tem que falar de mim, não posso falar de ninguém. Eu não sei da vida de ninguém, não sei da minha. Tem que falar a verdade, ser sincero. Lá em Mateus 23, no versículo 27 e 28, vamos ver o que aqui fala lá, Mateus 23. Mateus 23, 27 e 28. 27. Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus continua: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então não adianta nada. O cara tá pregando, tá falando, porque é fácil pregar, quero viver o que você prega. Eu tive que mudar muito nesses 21 dias para cá, mas muito mesmo, muita coisa. Inclusive hoje eu tive que ficar calado. Minha mãe veio com aquele negócio para mim, eu tive que ficar calado, porque é usar sabedoria em tudo. Tudo você tem que usar sabedoria, né? Porque o que eu tô fazendo aqui? Tô mentindo então para todo mundo? Mentindo para não sei quantos milhões de pessoas? Tô mentindo? Tem que usar sabedoria, aplicar dia após dia, né? O que acontece dentro da minha casa? Meus filhos aí, eles pegou muita a ignorância que eu tinha, porque eu tratava eles assim, com ignorância. Então os molequinhos de 3 anos, vai fazer 10, outro tem 12, são uns caras brabos. Como é que eu vou hoje, agora, mudar esses caras de uma hora para outra? Cada um é brabo, brabo.
O moleque não aguenta, assim, se o outro tá brincando, ele, não, é duro, porque puxou pra mim, foi eu que fiz isso. E agora eu tô todo dia falando pra eles, e aguentando, porque eu agora aprendi que vara não é pra bater. Vara é direção, castigo não é isso. Né? Claro que você não deixa de dar rapadinha no menino, claro que não. Na Bíblia também fala, mas cuidado pra você não matar o menino. Então, se eu era um cara tão brabo, arrogante, não é arrogante assim que eu falo, gente, mas eu queria os três estar alinhado, tudo certo. E para você querer a sua família toda alinhada, toda certa, você tem que andar alinhado. Hein? Como é que eu. Que testemunho é esse que eu estou fazendo? Se eu quero meus filhos andar alinhados, quem tem que ser alinhado é eu. Eu que tenho que dar esse exemplo para eles. Hoje tem muito menino ruim no mundo, o culpado é os pais mesmo. Nem outro não, porque larga os caras de qualquer jeito para viver. Larga os caras no mundo aí de qualquer jeito. Se não for Deus para ter misericórdia, não, deixa eu cuidar do coração desse aqui. Porque o pai e a mãe, que eu entreguei eles, não tá nem aí pros caras. Não tá nem aí. Nós somos responsáveis por nossos filhos. Eu já falei para ele, rapaz, eu sou responsável por você até você tiver velhinho. Eu sou responsável por você. Tem um aqui mesmo que eu não sei se ele vai sair, que ele vai casar cedo, não. Sei não. Nós se ama demais, nós dois. Nós dois foi feito uma. Parece que Deus tirou uma parte de mim e colocou nele. Porque nós é muito apegado, nós se gosta muito mesmo. Ele é grudado muito em mim. Pra onde eu for, ele quer estar mais eu. Não quer nem estudar para estar mais eu. Eu falo, bora lá, vambora. Qualquer hora, se eu chamar ele agora, bora lá, vambora. Vai dormindo, mas vai. Então eu é que tenho que entregar esses caras para a sociedade, no jeito, alinhado, e tá sempre com eles. Tá sempre com eles, não adianta. Tem que estar sempre com eles, ensinando o caminho da verdade. Falando para eles, graças a Deus que eles já começaram a andar com a verdade. Já não anda mentindo para mim. Porque mentira aqui em casa já vem de muito tempo mesmo. Nunca gostei de mentira. E quando eu larguei ela mesmo de verdade, assim, nós só soltou, aí é que acabou mesmo. E quando eu aprendi aqui, o rio mentiroso, se um rio seca, tá aqui 7 anos, em 7 anos ele seca, ele é um rio mentiroso, ele não é um rio. Então é a mesma coisa eu. Se eu tô com 21 dias e amanhã eu mentir, eu sou um mentiroso, não ando com a verdade. Então isso não importa pra ninguém. Não importa pra Deus, não, cara. Tu é um mentiroso. Infelizmente, tu é um mentiroso, tu é um enganador, não. Quero esse nome na minha vida, nunca mais na minha vida. Tive que tomar essa decisão, andar com ela e acabou. É o resto da minha vida. Enquanto eu tiver vida, a verdade tem que habitar no meu coração, na minha vida. Porque eu já tenho experiência do que é andar com a verdade. É isso aí. É paz, é alegria, tranquilidade. Tem problema? Tem problema. Você sabe que vai resolver. Você sabe que vai resolver seus problemas. E você estando com a verdade, acabou. Fulano, eu não tenho dinheiro para pagar. Você vai ter que esperar. Eu estou correndo atrás e você tem que correr atrás. Você tem que fazer o que é certo. E aí acabou. Vamos lá, gente. Provérbios 2, agora vamos para o 3. Provérbios 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O sacrifício, infelizmente, nessa parte aqui, o bom é você fazer a justiça, é você andar com a verdade, é você andar fazendo o que é certo. Não adianta, certo? Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Vamos lá em 1 Samuel 15. Samuel. 1 Samuel 15, 22. Vamos lá, ver o que fala. Tem que ser Bíblia, tem que ser Bíblia. Samuel 15,
22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrifício, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus deixou bem explicadinho. Ele está desprezando o sacrifício? Não. Mas o que adianta eu fazer um sacrifício? Fazer um sacrifício. Sacrifício para mim hoje é jejum. Jejum para mim é um sacrifício. Aí eu faço um jejum de 7 dias. Quando dá no 8º dia eu estou fazendo a mesma cagada. Eu estou enrolando. Eu estou roubando. Não. O sacrifício é bom quando você está fazendo ele e você anda na justiça. Você anda tratando seus clientes da maneira correta. Você não anda roubando. Você não anda fazendo as coisas erradas. Você não anda no adultério com a sua família. Você não anda maltratando as pessoas. Então, para sacrifício para Deus, no que fala aqui, não importa. O que importa é você andar na justiça todo dia. Mas jejum é bom, não vou mentir. O jejum mata a sua carne. Tô falando aqui para ninguém fazer jejum não, gente, porque tudo que eu falo tá no YouTube, dá um trem muito grave. Eu fui um jejum porque o cara falou, não. Jejum você tem que fazer um acompanhamento médico. Eu não fiz. Eu peguei, já fui fazer um jejum, porque eu vi que eu precisava. Eu precisava matar minha carne. Eu precisava matar o desejo que tinha dentro de mim. Por sexo, por qualquer coisa errada. Fica muito na sua carne. Até você aprender, ter caráter, ter essas coisas, é bom fazer jejum. Mas eu aconselhava fazer acompanhamento com acompanhamento médico, né? Então é isso. O jejum é bom, mas depois que você aprende a ter caráter, a fazer justiça, a fazer o que é certo, a ter juízo das coisas, é mais aceitável, Senhor, porque é todo dia. Todo dia você vai fazer isso. Todo dia. Todo dia. Você programou o seu corpo para andar na justiça, para andar no juízo, para fazer o que é certo. Vamos ver o que a mãe fala? Oséias fala de Oséias. E vamos para Mateus. Mateus também fala sobre isso. Mateus 23. Mateus está mais fácil aqui. Mateus 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã e o endro, e o cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Que palavra bonita, gente, nessa manhã, né? Jesus fala, que é Jesus falando, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então não adianta nada ser a pessoa é pastor, não sei mais o que, não sei mais das contas, não estou falando mal de ninguém, mas não tem isso no seu coração, não tem isso na sua vida, o juízo. Não tem, cara. Não é ruim? É ruim, meu irmão. Não compensa, cara. Compensa. Então nós temos que respeitar. É o 21, fazer justiça e juízo. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Ele deixa bem, mas a gente foi só confirmar aqui. E essa palavra é bonita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Está aí bem explicado, né? O que é mais importante, cara? O que é mais importante do que o dízimo, do que a oferta?
É você ter juízo e misericórdia. Ter a misericórdia das pessoas. Misericórdia de você mesmo, cara. Se cuida, cuida do seu corpo, da sua mente, da sua alma. Cuida do seu físico, né? Porque isso é bom, isso vai te dar longevidade de dias. Você chegar, tá velhinho, faz igual aqueles velhinhos que expirou, não morreu, expirou, né? Tem gente que só cai para trás. Cuidou bem da saúde. Moço, tem tanta gente que cuida da sua saúde, cuida da sua cabeça. Tem tanta gente que é misericordioso. Tem tanta gente que é maravilhoso, que sabe que nessa vida a gente não vai levar nada. Eu não estou falando para você parar de fazer. Ah, não, eu estou conquistando. Não, você tem que conquistar mesmo. Mas é tão bom, cara, você viver na proteção de Deus. Deus cuidar de você. E Deus olhar para esse ser humano aqui, como pensa vir morar aqui no céu. Esse ser humano aqui tem que estar mais nós na nossa mesa. Esse ser humano que anda com a verdade. Tem gente que morre logo porque Deus quer perto. Lá, não, vem embora, vem pra cá, vem cantar aqui. Tem tantos cantores que morrem. Né? Tem tanta gente que prega bonito, que fala a verdade, que anda com sinceridade. Ele fala, não, você vem pra cá logo, vem pra cá. Gente, desse jeito que acontece. Deus por que Deus tira essas pessoas? Não, é melhor você aqui comigo. Não acredito assim, sabe? É esse ser humano aí. Se eu morresse agora, pra mim é maravilhoso. Só que eu tenho meus filhos, mas eu deixo tudo por Jesus. Você tem que largar tudo por Jesus. Tem que largar tudo por Ele. Não existe isso. Não existe isso. Eu ficar aqui por causa dos meus filhos, não. Você tem que largar tudo por Jesus. Ele deixou tudo por você. Nossa, eu morresse nesse minuto, eu estava feliz. A minha família também, eu sei que ia sentir falta, mas Deus cuida melhor que eu. Quem cuida é Ele. É porque tem hora que você sente umas coisas tão maravilhosas quando você começa a andar com verdade. Você não tem mentira para entregar. Eu não tenho mentira para entregar. Eu tenho verdade para entregar para as pessoas e falar que o caminho é esse. O caminho é esse. O caminho da verdade. Você tem que ser misericordioso. Jesus não precisa de 10%, gente. Que mentalidade é essa? A gente não tem vez que não tem ali, não sobra, né? Porque a gente não entendeu. A gente não entendeu essas coisas ainda. A gente fica ali pagando 10% ali, pensando que está comprando alguma coisa de Deus. Tem que entender muito, tem que buscar muito a sabedoria de Deus. 10% de quê, moço? 10% de quê? Você pode dar muito mais que 10%, para com isso. Tem gente que prega sobre isso numa brabeza tão grande. E no final, Deus não quer 10%, Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus quer 100% de você. Deus quer 100% de você. Esse serviço que você tem não importa. O estado de vida que você tem não importa. Para com isso. Vamos ser obedientes a Deus, cara. Ai, meu Deus, não é fácil. Vamos lá para o 4, gente. Provérbios 21, 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios é pecado. Os olhos altivos, o coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios, eu acabei de falar nisso, nada vai importar. Você está falando para a gente não ter? Sim, você tem que ser próspero. A Bíblia, estou observando aqui, Provérbios todo fala para você ser rico. Para que seja rico da presença de Deus, seja rico da misericórdia. Está falando que dinheiro é bom, dinheiro compra muita coisa, mas não compra para você sair da UTI. Compra, o dinheiro não compra. Não estou condenando não, porque dinheiro é bom. Só que você ter dinheiro e ter Deus, ser misericordioso das coisas, isso é muito bom. Ó, tem gente que me deve, eu tive que largar de mão, cara, porque o cara não tá tendo condição. Eu vou estar agoniando o cara todo dia. Isso é ter misericórdia.
tá ligando pro cara todo dia para ele me pagar, ele sabe que me deve, eu vou fazer isso não, é usar de misericórdia. Quando você começa a andar com a verdade, você vai esquecendo dessas coisas, você também não vende mais fiado também, que isso é bobeira, isso é burrice, você vende fiado, não dá certo, para, moço, de vender, ah, mas eu vou ficar, não, Deus está no céu, você tem que aprender a confiar num Deus vivo, Deus não desampara, moço, isso é massa demais, isso é muito bom, né? Vamos lá então, os olhos altivos, o coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios é pecado. 4. Lucas, vamos para Lucas 18. Vamos ver o que fala lá. Lucas 18. 18, versículo 14. 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Vamos lá para Mateus 23, 12. Vamos ver o que fala em Mateus. Vou deixar bem explicado. Mateus 23, 12. 23, 12. E o que si mesmo se exalta, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o Provérbios 21 fala, os olhos altivos, o coração orgulhoso, e a lavoura dos ímpios é pecado. Então, o que fala? Cara, Jesus explica, é melhor você se humilhar, porque você será exaltado. Está no serviço, né? É uma coisa que acontece muito. Os humilhados serão exaltados. Não adianta, continua fazendo o que é certo, que Deus irá te exaltar, e é na terra, tá? Que é para as pessoas verem que os humilhados serão exaltados, mas isso é verdade mesmo. Eu mesmo fui muito humilhado na minha vida, mas muito mesmo. Eu preciso contar aqui? Não preciso, não. Não preciso contar sobre o que Deus fez comigo. Não vou falar isso, jamais. Hoje eu tenho uma plena ciência do que Deus fez comigo, é maravilhoso, né? O que eu tenho hoje, isso é maravilhoso. Que tem muita gente que não tem, mas eu não vou falar, tá? Deixa os seus próprios frutos. Tô falando de bens materiais, não. Tô falando de bens materiais, não. Isso é consequência do que você faz, do que você é bom. Não tem nada a ver. Mas assim, Deus vai te exaltar sim. Continua fazendo o que você tá. Faça bem feito, seja em qualquer área que for. Seja no seu casamento, seja no serviço, seja com qualquer coisa que você faz. Faz bem feito, faz como se Deus fosse para Deus. Rapaz, mas meu patrão é isso e aquilo. Não, faça como se fosse para Deus. Isso está em todas as áreas nossas. Faça como se fosse para Deus, faça bem feito. Entendeu? Faça bem feito. Porque Deus sabe. Deus sabe. Não adianta a gente querer fazer as coisas mal feitas, porque Deus está vendo. É Deus que pesa os corações. Não adianta. Certo? Vamos lá para o 5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Os pensamentos dos diligente é uma coisa boa, tendem só para a abundância, né? Então, se você tem uns pensamentos diligentes, então vai tudo para a abundância. Porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Botei.
É o 5. É Lucas 14, 28. Vamos ver o que Lucas fala sobre isso. Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Por que fala de diligente? Porque a pessoa sábia, né? Botar um nome mais fácil na minha boca, eu não sou muito bom nos português. Uma pessoa sábia, se ela vai fazer uma casa, ela primeiro soma. Ó, eu tenho dinheiro para o vidro, eu tenho dinheiro para a pastilha, eu tenho dinheiro para o fogo, eu tenho dinheiro para isso, para aquilo. Ela calcula o que ela vai gastar naquela obra. Vai dar o dinheiro? Não, o dinheiro não dá. Hoje o que mais faz, o que mais acontece é isso. A pessoa vive pela fé. Nós faz casa pela fé. Eu não vou mentir, antes de eu fazer isso aqui, eu não vou nem contar essa história aqui porque ela é muito longa. Mas eu tinha uma casa e essa casa estava alugada, não tinha como eu ir para lá. E eu também nunca gostei de pagar aluguel, né? Pagar aluguel para mim é um dinheiro que vai sem volta, né? Tem muita gente que tem esse negócio do aluguel aí, morar numa casa boa, pagando 40 mil de aluguel, e porque você tem que estar num ambiente, cada um com as suas experiências, né? Cada um com as suas experiências. Só que eu, na minha época, eu não tinha dinheiro para pagar os R$ 1.600. E eu terminei a obra, essa obra sobrou R$ 10.000 e eu calculei e não dava, tá? Deus não condena isso, tá, gente? Eu calculei, o dinheiro vai dar para comprar a teia, mas estando coberta, vamos entrar para dentro. Não vou pagar aluguel. Eu já tinha um piso, aqui, eu já tinha feito umas coisas já. E aqueles R$ 10.000 eu entrei na fé para fazer essa casa aqui. E como eu mexo com vidro, e quando você usa a fé, fala que eu vou entrar, eu vou dar um jeito, acabou. Mas agora hoje, se eu for fazer um prédio, né, eu preciso fazer um prédio lá na minha empresa, lá, fazer um galpão, eu não vou entrar. Não, porque você não entra com a fé agora. Não, moço, eu não tenho necessidade de fazer aquele galpão agora. Eu não tenho necessidade. Aquilo ali nem é prioridade para mim. Isso aqui, minha casa, botar minha esposa dentro, meus filhos dentro de uma casa, é prioridade. Né? Aí eu paguei 2 meses de aluguel numa casinha boa, mais ou menos. Moeva tudo lá dentro. E comecei a mexer com isso aqui. Ó, gastei uns 10 mil ligeirinho. 10 mil não dá pra nada, mas deu. Hoje eu tô de baixo. Tem umas goteirinhas, mas vira e mexe eu tiro, porque os caras não fizeram bem feito. Eu mesmo vou lá e tiro. Só que assim, entrei pra dentro de casa. É diferente. Eu calculei, dá pra comprar as teias, comprei as teias. Dá pra comprar o ferro, comprei os ferros. E usei a fé e vou entrar. E hoje nós está dentro de uma casa. Para a honra e glória do Senhor. Né? Entrei, é minha, tá paga. Paguei. Né? O lote tá pago. A foto é IPTU. Entende? Então, os pensamentos do sábio, diligente, rendem só para a abundância, né? Porém, os de todo apressado, tão somente para a pobreza. Porque se eu tivesse querendo fazer uma outra casona, querendo fazer uma casa para minha mãe mostrar que eu sou o bambambam, 10 mil, só tinha, não dá nem por servente. Mas não, eu calculei, o 10 mil dá para me fazer o que? Dá para fazer isso? Então bora arrochar. Então isso é sabedoria, né? Isso é sabedoria, você calcular, né? Então eu li, não, 5, vamos lá para Provérbios 19, 2, bem aqui pertinho, então, bem que Deus fala assim, ó: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, pega aquele que se apressa com seus pés. É o mesmo significado para nós, né? Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, então você que tem sua alma, comece a pedir sabedoria a Deus, porque não é bom, né? Porque conhecimento leva para abundância. Quanto mais conhecimento você tiver, mais abundância você vai ter. Bom dia, Davi. Entende?
Não tem mais. Eclesiastes 3:1. Tá bem aqui na frente. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Certo? Há tempo para tudo. Para colher, para vender, para tudo, né? Então, o 5 é isso, né? Os pensamentos bons, os pensamentos do diligente, os pensamentos do sábio, tendem só para a abundância. Então, você começa a fazer isso, né? Começa a fazer isso, tenha pensamentos bons, pensamentos maravilhosos, que você vai ser bem sucedido, né? Vai ser bem sucedido. Bora lá, o 6. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte, né? Então deixa bem explicar para nós, Raul. Trabalhar com língua falsa, já tá bem explicando já. Trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Isso é feio, gente. Né? Eu não gosto de falar mal de ninguém. Jamais, não gosto de falar mal de ninguém, mas tem gente que, cara, é brincadeira. É muita brincadeira, gente com a mão bem aqui, ó. E você fica aqui debaixo, que tá pensando que tá sendo abençoado. Eu vou falar a verdade, não vou deixar um trem desse passar, não. Não tem como, moço. Tá aqui, ó, a mão aqui, vem cá debaixo aqui. Para de ser enganado, moço. Pare de enganar os outros. Para você ser abençoado, você tem que se colocar no lugar da bênção, cara. Não adianta, você tem que buscar a sabedoria, tem que buscar a Deus, entende? Tem que buscar. Esse negócio de eu botar a mão aqui, você vai ser abençoado. Para com isso, para com isso. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, o que eu aprendi nesses 33 anos, e falando a verdade para todo mundo ouvir. Se você não andar na verdade, você nunca vai ter uma vida boa. Se você não buscar a verdade, quem é a verdade, moço? A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Só Ele. Depois você encontra com o homem, acabou. Quer dizer que depois que você encontrou a verdade, você parou de ter problema? Não, moço. Os problemas vêm. Todo tempo vem. Só que você com Jesus é diferente. Você começa a ter a paz. Você começa a andar somente falando a verdade. Só a verdade. As pessoas vão acreditar em você, vão querer fazer serviço com você, porque não, aquele ali ele fala a verdade. Tem fruto da verdade. É diferente. Tem fruto da verdade. Vamos para frente? Ah não, trabalhar com língua falsa para juntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Eu não entendi. 6. Vamos lá para Marcos 8:36. Marcos. Vamos ver o que Marcos fala sobre isso. 8:36. Marcos 8:36. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta eu estar aqui cheio de gente aqui nessas lives minhas? O que adianta? E depois eu ir pro lago de fogo? Porque existe. A Bíblia fala que existe, né? Sua consciência vai para lá. Sua matéria não, que ela vai voltar. Que é do pó voltará. Mas é a sua consciência. Nossa, não adianta. Então eu não vou nem entrar por esse caminho, não. Não vou nem tentar enganar ninguém, não. Vou fazer o que é certo. Tô aqui esses 31 dias porque eu queria, achei bonito o Thiago fazendo. Mas vou fazer também, né? Me desbloqueei muito sobre isso. Não tinha coragem de mostrar a minha cara, né? Ah, mas tu é malandro? Não. Sou malandro não. De jeito nenhum.
mas foi bom para mim. Agora eu consigo fazer as outras coisas que eu preciso fazer, né? E é bom você falar da palavra de Deus porque você fala a verdade. Você fala a verdade. Quem é que não acredita na pessoa que fala a verdade? Qualquer um faz negócio. Qualquer um faz negócio. Eu faço. Quando o cara é verdadeiro, aquele ali eu pago adiantado. Porque tem gente que me paga adiantado porque acredita, me conhece. Rapaz, eu não pago um cara adiantado, não. E gente me paga 170 mil, 200 mil, 50 mil, me paga adiantado. Por que isso? Já sabe onde a empresa paga, né? Manda a entrada. Que alguém indicou, é confiança, você gera autoridade para aquela pessoa. Naquele cara ali entrega, você pode ficar despreocupado. Tem uma Samara mesmo do Estreito, arquiteto pode negociar com o Thiago aí, pode ficar despreocupado. E isso é bom, isso é porque você anda com a verdade, você não enrola as pessoas, você não engana, né? Isso é bom. Vamos lá, vamos por 7. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. As rapinas dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. Anotei o significado de rapina. Rapina significa roubo, exploração, toma algo com violência ou injustiça. O significado da rapina, né? É isso. Eu anotei aqui. Vamos lá para Mateus 23, versículo 25. O que fala aqui em Mateus 23, 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem são os escribas? Quem são os fariseus? Hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina, né? Aquela galera que Jesus condenou mesmo. Jesus condenou, falaram que ia para o inferno, e Jesus falou. Porque a galera que... Agora eu falei do coinho e do endro, né? Fala aqui, ó. Porque dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezam a mais importante da lei, o juízo e a misericórdia. Só quer sugar da gente, só quer pegar o da gente, né? Isso não é ruim? É ruim, rapaz. E a pessoa faz isso e não para. Davi, pega uma água de coco bem pra mim, meu filho. Marca bem. Água de coco tem, corta aí uma pra mim. Entendeu? Você que tocou você aí. Sai disso, moço. Sai disso. Para de ser esse povo que fala. Jesus está falando desse povo aqui. Povo mau que quer sugar as pessoas. Rouba das pessoas. Não é ruim? Sai disso, rapaz. Tem uma vida melhor. Se Deus está falando para você sair dessa vida, saia dessa vida, né? Saia disso. As rapinas dos ímpios o destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça, né? Para de roubar de você mesmo. Para de lascar o coitado. Você está roubando de você próprio, né? 8. Vamos lá para 8. O caminho do homem é tudo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro e reta. Porém a obra do homem puro é reta, né? Vamos lá para João 3, 21. Não, meu filho, corre ali fora ali, ó. Deixei tua raiz estragar tua mão. João. João. O que fala? João 3.
Cadê o Marcelão? Tá por aí hoje? Marcelão, cadê você, meu filho? Você tá sumido. Seu Neurimar tá por aí? João 3. João 3. 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. João 3. Sabendo que o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Né? Vamos voltar lá para a pergunta. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. Mesmo que anda fazendo as coisas erradas, mesmo que anda fazendo tudo de errado, Deus é misericordioso, Deus é compaixão, Deus nos cura, Deus nos tira dessa vida má. Abaixo você dá um passo, falar assim: eu quero me colocar no lugar da bênção, eu quero fazer algo diferente, quero fazer a vida ser melhor, eu quero sair disso e fazer o que é correto. Não é difícil não, mas abaixo você dá um passo a fazer isso, abaixo você querer fazer esse tipo de coisa. Não é? Não é fácil? É fácil, né? É fácil, não é difícil não. Você querer fazer o que é certo. E começa dia por dia. Você vai embora, você vai conseguir, né? Vamos lá pro 9. O que o 9 fala? É melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheira uma mulher briguenta. Esse aqui parece que já vem bem, falando bem a verdade pra gente, né? Você tem que escolher, gente, até com quem você vai casar. Isso é sabedoria. Davi, pode largar isso aí, meu filho. Pode largar. Não dá certo, não. Você tem que escolher até com quem você vai morar, com quem você vai casar. Isso é muito bom. Você tem que escolher, você tem que saber. Porque senão tá aqui, ó. É melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheira a mulher briguenta. Lá em Marcos 3. Vamos ver o que Marcos fala sobre isso. Marcos 3, 25. Marcos 3, 25. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir, não pode existir, porque não há amor, não há perseverança numa casa dessa. Então é melhor você estar numa meia água, mas com paz, igual tinha, quando a gente se ajuntou, de que estar numa mansão e só briga, é só desacato, é só um querem brigar, um querem fazer uma coisa mais ruim que o outro. Isso não presta. Tem tanta gente que vive desse jeito e é ruim. E agora já casou, meu amigo, e já era. Agora vai ter que aguentar. Vai ter que começar a mudar sua mentalidade para depois os outros se acompanhar você. Porque não soube escolher. Ah, tá dando lição de casamento? Não. Você tem que saber com quem você vai casar mesmo, isso é verdade. Né? Mas a gente não casa para dar certo. Casa para dar certo, sim, vai viver a vida toda. Tem gente que tem um ditado que não dá para concordar, de jeito nenhum. Né? Então vamos lá, o que mais fala aqui? 9. Provérbio 17, 7. Provérbio 17, 7 fala também alguma coisa. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Né? Então tem, assim, homem não, é muito difícil ele ver um homem casar com uma mulher rica, é muito difícil. Mas tem muita mulher que casa com um homem rico, porque vai ter uma vida boa, isso não é burrice, né? Mas lá há tanto tratamento ruim,
né? O cara não tem sabedoria, que humilha a pessoa, porque a pessoa veio de baixo, a pessoa não tem nada e ele quer humilhar. Até quando eles ficam ricos juntos, tem um homem mesmo que quer fazer, pensa que pode fazer tudo com a pessoa e não pode, né? Então, o 21 deixa uma experiência muito grande. É melhor morar numa meia água do que numa mansão e ter como companheira uma mulher briguenta. É tanto homem como mulher, tá? Vamos por 10? Já tá acabando aqui, já acabou a hora. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Vamos repetir? A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Vamos lá para Lucas 6:45. Lucas 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Vamos repetir? O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então meu coração vai falar do que ele está cheio. Um dia desse eu tive uma discussão com um rapaz e eu fiquei me observando, eu tenho mania agora de estar me observando por trás da minha conversa que eu estou tendo com a pessoa. Para mim não falar nenhuma torpeza com a pessoa. E eu vi que eu estava falando e meu coração estava queimando, mas assim, saindo só coisa boa. Eu querendo dar um ensinamento para ele. E eu passei. E aquilo me fez um pouco de mal. Porque na conversa eu estava observando que ele não queria que eu ensinasse para ele. E tem gente que tá certo. Ele não estava errado. Cada um tem sua história de vida, moço. Cada um vive do jeito que quer, não é? Cada um vive do jeito que quer. Tem gente que fica só assim, ó, a vida toda. Tem outros que para, observa, pega só o que é bom e fica com aquilo ali para você. Eu naquela discussão com ele, aí eu falei, mas me fala só uma coisa. Aí eu fiz uma pergunta para ele, me falou, eu falei, ah não, agora entendi. Então nós podemos terminar com a conversa, já entendi. Tem gente que pensa, e ele tá certo, que se ele trabalhar 8 horas por dia, ele vai conseguir. E tá certo, consegue. Consegue. Se ele trabalhar seu horário normal, tirar seu horário de almoço, você vai conseguir, ele tava certo. E eu queria falar para ele não fazer isso. Eu queria que ele não tirasse 2 horas de almoço, arrochasse. Não, mano, tô errado. Eu tô errado. Porque eu fiz isso. Eu não tinha horário de almoço. Eu só chegava em casa de madrugada. Mas isso foi preciso para mim. Porque quando eu tivesse com os meus 29 anos, eu já tava de boa, tranquilo. E tem gente que não, aí tem gente que vai trabalhar menos e vai conseguir. Tá certo. Tá certo. Eu não posso botar isso na cabeça dele, jamais. Na sua cabeça, jamais. Se você trabalhar mais, você pode conseguir também. E você trabalhar menos, você pode também conseguir. Ninguém vai se basear pela sua vida. Se baseia pela sua. Agora eu gosto de modelar os outros. Aprendi a modelar os outros. Vou por esse caminho aqui, esse caminho que esse fulano fez, tá sendo mais fácil. O cara já inventou a roda. Eu vou tentar inventar a roda também. Se o cara já fez, eu vou pegar a roda e vou copiar, modelar ela. O cara já fez a roda, eu vou quebrar a cabeça com isso. Não vou, hein? Fazer livro. Como é que faz um livro rápido? Eu já sei, hein? Eu vou lá escrever página por página. Não, se falar não é mais fácil. Deus fez o mundo como? Pegou lá a massa, não, Deus falando. Haja isso, haja aquilo. Então tem coisa que é melhor você modelar. Modelar é mais fácil. Se o outro já teve a energia mesmo. Olha, tanto de lâmpada bonita que tem hoje. O cara vai ter o mesmo trabalho que o outro teve.
Claro que não, é porque ele modelou. Então você evita muita dor, muito tempo perdido, se você modelar, né? Então, vamos lá em Jeremias 17:9, ver o que Jeremias fala sobre isso também. Jeremias 17:9. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Né? Nossa pergunta foi: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada seus olhos. E Jeremias fala: enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nosso coração. Nosso coração é enganoso, ele engana o próximo. O coração fala, a boca fala que o coração está cheio. É por isso que Deus deixou uma fratura exposta, né? Deixou para nós segurar a nossa língua. Ontem mesmo ia falar para minha mãe, ia falar: mãe, é assim, assim não. Eu fiquei calado porque o meu coração está cheio de coisas boas. Eu jamais quero entrar em atrito com essas coisas, né? Mateus 15:9, vamos ver o que Mateus 15:9 fala sobre isso. Mateus 15:9. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, né? Mas Mateus 15:9. Mas em vão me veneram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. São coisas que o homem faz, né? E o 21 fala: a alma do ímpio deseja o mal, né? Mas o seu próximo não agrada os seus olhos. Porque quando a gente está com o coração cheio de coisas má, de maledicência, tem muita gente que já está com o coração também do mesmo jeito, os dois se unem e dá certo. Mas não. Agora, onde há a verdade, quando bate no outro, quando bate no coração da mentira, a mentira, ó, vaza, meu amigo. Ela não aguenta, não. Ela não aguenta a verdade. Vamos lá para a mensagem final, Salmo 19. Salmo 19. Salmo 119. Versículo 11. Vamos lá. Salmo 119, versículo 11. A tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. A mensagem que eu deixo para você na Bíblia, tá? Bíblia tem que ser a coisa de verdade. Não é que você tirada por engano, não, né? A tua palavra tenho escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Deus, contra as pessoas, contra o meu próximo. Vamos lá para Tiago 1:22. Vamos ver o que Tiago 1:22 fala. Essa Bíblia aqui não é a que eu mais uso. Daí, caça bem Tiago para mim. 1:22. Timóteo. Tiago 1:22. Tiago 1:22. Enquanto ele caça aí, gente, chegamos no final já. Nossa live aqui foi bom. Muita gente entrou, saiu. Tem gente que está indo trabalhar. Tem gente que está indo para a igreja, que hoje tem uma missa cedo também, né? Tem gente que tem propósito, tem que trabalhar. Tem gente que tem que correr atrás do pão de cada dia, até no domingo, né? Então eu quero agradecer a cada um que ficou aqui. Bom dia.
Aí o sono bom, hein? E é isso aí. Que Deus nos abençoe. Vamos só ler Tiago 1:22, que é uma mensagem final. Que eu anotei aqui. Achou não, Davi? Achei já. Tiago 1:22. Vamos lá, gente. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. Tá? A mensagem que eu deixo por final é essa. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando vós com os falsos discursos. Não acredita, gente, em qualquer mentira que a pessoa conta. Vem cá, bota a mão aqui, bota a sua cabeça aqui, para me orar. Não, para com isso. Você tem a sua conexão diretamente com o Criador. Ontem eu falei sobre a alma, o corpo e o espírito, né? Deixe sua alma alinhada com o nosso Criador, né? O seu espírito alinhado, porque depois que você estiver alinhado, Deus vai lhe responder, Deus vai começar a abrir a sua mente para as outras coisas, né? Então, vamos orar, porque terminemos, graças a Deus. Hoje é domingo, hoje é dia de descanso também. Amanhã também é dia de descanso também. Amanhã é segunda, não é? Mas amanhã cada um tem sua segunda, né? Cada um. Tem gente que passa a noite bebendo, vai amanhecer cansado. E tem outros que já tá mais na paz, já tá mais tranquilo, vai amanhecer descansado. É mais um dia de desfrutar. Vamos orar? Vamos orar, Davi? Vamos acompanhar? Bora orar? A senhora já orou? Já orou hoje? Vamos acompanhar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecendo, meu Deus, por mais essa rica oportunidade. Terminemos nesse horário aqui, Senhor. Quero te agradecer que tudo que saiu da minha boca, Pai, foi a verdade. Nada saiu de mentira, Pai. Jamais, jamais. As pessoas que estão do outro lado, nesse redor desse mundo, Senhor, que elas possam aprender, Pai, a andar com a verdade, que elas possam, a partir de hoje, Pai, procurar por isso. É andar com a verdade, jamais ser mentiroso. Porque um rio que seca em 7 anos é um rio mentiroso. Então, se começou a andar com a verdade, é para sempre, acabou. É para sempre mesmo, andar com a verdade. Porque é libertador, é maravilhoso, é bom. E quem fala, Senhor, é sua própria palavra. Quem anda na verdade tem vida eterna. E é o que nós estamos aqui nessa terra para aprender. É ser cumpridores da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Que esse dia possa ser melhor e melhor.